Bem-vindo a mais uma aula nesta semana de introdução aos estudos teológicos. E o tema de hoje é muito inspirador, porque chega a um ponto já teológico, que é a conexão entre a teologia e a espiritualidade. Não adianta falar de academia, de metodologia, sem chegar no efetivo, porque temos que passar sempre pelo constitutivo daquilo que nós temos que ser. Isso tem a ver com a espiritualidade cristã. O que nós estamos precisando hoje é de uma teologia mais espiritual e de uma espiritualidade mais teológica. Esse é o foco desta aula. Quais os objetivos nossos hoje? É ter uma clara compreensão de que a razão e fé não são excludentes. É integrar teoria e prática no teologar, né? Ou a teoria e a prática de teologar e orar. Definir e praticar uma espiritualidade comprometida com todos os campos da vida humana. E saber que a verdadeira teologia é espiritual e é também acadêmica. Para os pais da igreja, para os grandes teólogos primitivos, não havia esta dissociação entre academia teológica e espiritualidade. Infelizmente, depois do século XVII, isso foi totalmente quebrado. É até comum alguém chegar assim e falar assim, aquela pessoa é um grande teólogo, pena que não é espiritual. Isso era um absurdo. É a mesma coisa dizer assim, é água, mas não é molhado. Dá para você entender mais ou menos isso? Quer dizer, para a teologia como sabedoria, é impossível ser um grande teólogo sem uma profunda espiritualidade. E é impossível você ter profunda espiritualidade sem realmente uma profundidade teológica. Essa é a grande verdade que nós precisamos colocar junto na teologia como sabedoria. Por isso, eu quero convidar você a aprofundar um pouco mais esse assunto. A espiritualidade é o tema da agenda religiosa nessa virada de milênio. Eu quero dizer que muito mais do que isso, em todos os encontros, debates, discussões, de alguma forma a espiritualidade está presente. Não apenas no universo teológico, mas também cultural, empresarial, econômico. Todos conversam sobre o assunto, falam de suas experiências, descrevem seu momento espiritual. Recentemente eu estava num congresso de física quântica, numa das maiores universidades brasileiras. Sabe qual era o tema lá? Era caos, criatividade, educação e futuro, e de repente eles estavam falando da necessidade de espiritualidade. Na semana passada eu estava em Brasília falando sobre empresas, de repente alguém entra no assunto, uma das pessoas ligadas às grandes corporações mundiais, dizendo não é possível tudo isso sem espiritualidade. Recentemente, na Índia, houve um congresso de recursos humanos e o tema era espiritualidade e gerenciamento. Então, eu quero dizer claro para você que espiritualidade está na onda do dia, ou diria espiritualidades. Mas o que nós queremos aqui é trabalhar a questão da espiritualidade cristã com raízes teológicas. Por que falar de espiritualidade? Para os pais da igreja cristã, conhecer a Deus implicava em amá-lo. Por isso a teologia e a oração não eram tarefas distintas, mas elas se completavam. O período pré-moderno não vê uma separação acentuada entre o conhecimento e o relacionamento espiritual, o relacionamento com Deus. Gregório Grande, do século VI, afirmou que amor é conhecimento. Alguém diz assim, eu amo a Deus. Ué, mas que história é essa? Você ama a Deus, mas não o procura, não o conhece? Tem gente que acha que se começar a estudar teologia, vai esfriar a fé.
Gente, só se for uma péssima teologia, porque a teologia daquele que caminhou no caminho de Emaús e deu uma aula em Emaús, disse ardia o coração. Então você faz uma distinção entre boa teologia e má teologia. Quer dizer, uma boa teologia vai levar você a ter uma espiritualidade melhor e uma intimidade melhor com Deus. Em outras palavras, a teologia que não faz arder o coração não é teologia como sabedoria de Deus. Por isso, é fundamental estudar e falar de espiritualidade. Nós precisamos de teologia e precisamos de espiritualidade. Precisamos de uma teologia que nos desperte para um relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus. Em outras palavras, uma teologia que nos aponte o caminho da oração, que seja mais pessoal e afetiva, e não só afetiva, eu diria mais aqui agora, efetiva também, não apenas acadêmica. João Calvino falava de eruditio et pietas, erudição e piedade. Quando nós estamos trabalhando a ideia de erudição e piedade, nós queremos dizer o seguinte: você precisa compreender que teologia não é só um falar de Deus, mas teologia é também um falar com Deus. Deus não é ideia para você falar sobre. Deus é pessoa para relacionar com. Teologia é relacionamento. Teologia é espiritualidade. Espiritualidade e teologia. Se de um lado necessitamos de uma teologia mais espiritual, que se ocupe com todo o ser humano integral, por outro, precisamos também de uma espiritualidade mais teológica. Cuidado com uma espiritualidade narcisista, centrada no ser e no bem-estar, fundamentadas na psicologia e na antropologia moderna, não na teologia, que não era preencher as lacunas do humano criado à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos falar sobre espiritualidade de várias formas, de vários modos de ser, há muitas espiritualidades por aí. A espiritualidade cristã, ela quer ser não só espiritualidade, mas espiritualidade com teologia. Por quê? Porque a verdadeira espiritualidade, ela tem o caráter cristocêntrico. A verdadeira espiritualidade cristocêntrica tem que falar da redenção. A verdadeira espiritualidade da redenção tem que falar da cruz. E porque fala da cruz, fala da redenção, fala de Cristo, fala de Deus, fala do Espírito Santo. O perigoso hoje é ter uma espiritualidade sem teologia, porque uma espiritualidade e teologia cai no narcisismo, a pessoa começa a adorar a sua própria espiritualidade. Você já deve ter visto muitas vezes reuniões de tanta espiritualidade, que as pessoas, em vez de adorar a Deus, começam a adorar a própria espiritualidade. A pessoa começa a adorar a sua própria experiência. É muito comum hoje, por exemplo, vamos pegar um culto de adoração, que as pessoas devem adorar a Deus, mas logo, logo as pessoas começam a adorar os adoradores. E cai no narcisismo. E o pior é que tem alguns adoradores que adoram a sua própria adoração. Isso significa uma espiritualidade totalmente obsoleta e fora da realidade teológica. Então, quando você tem uma espiritualidade sem teologia, você perde o foco. Deus como a realidade maior e última da adoração, do louvor, do culto e da oração. Uma coisa é ter fé em Deus, outra coisa é ter fé na fé. Tem gente que chega para você e diz assim: eu tenho muita fé. Quer dizer, ele está tendo fé na fé, em vez de ter fé em Deus. Ou já não aconteceu com você alguém chegar assim: ora por mim porque eu confio muito na sua fé. Ué, mas ele tem que confiar não é na fé, é no Deus que ele crê. Muitas vezes não recebe a oração porque é narcisista, quer dizer, é uma
espiritualidade, em vez de ser uma espiritualidade teológica, isto é, uma espiritualidade que tem Cristo como meta, como alvo, como centro, e o Espírito Santo como fundamento e como motivador de tudo. Que tipo de espiritualidade necessitamos, portanto? Essa é a grande pergunta. Nós precisamos de uma espiritualidade trinitária. O que é uma espiritualidade trinitária? Espiritualidade trinitária é uma espiritualidade que tem a ver com Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em que o Espírito Santo glorifica o Filho para a glória do Pai. Você verá que na Trindade sempre há uma entrega. Antes que houvesse cruz, aliás, antes que houvesse luz, haja luz, a Bíblia diz que já havia uma cruz no coração de Deus. Deus é um Deus que se entrega. Esse é o caráter trinitário. E a grande verdade final escatológica é que Deus será tudo em todos, Deus se derramando para todos eternamente salvos. A Trindade sempre está presente numa verdadeira espiritualidade. Segundo, por uma espiritualidade cristocêntrica, ou uma espiritualidade centrada em Cristo. Por quê? Por quê? Porque tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Jesus Cristo é o paradigma de toda a verdadeira espiritualidade. Jesus viveu uma vida para o Pai, uma vida para o próximo, uma vida integrada consigo mesmo e com a própria natureza. Espiritualidade envolve a totalidade da vida humana, cristocêntrica. Terceiro, por uma espiritualidade com perspectiva social. Uma espiritualidade alienada, alienante, ela é gnóstica. Nós precisamos de uma espiritualidade que vá ao encontro da vida, isto é, o amor, a fé gera amor, que gera ação. Uma espiritualidade que não tem pés, mãos, coração, olhos para ver, a necessidade do outro, é uma espiritualidade alienante. Teologicamente, a verdadeira espiritualidade tem perspectiva social. E, finalmente, por uma espiritualidade bíblica mesmo. Isto mesmo, uma espiritualidade que tem a fundamentação bíblica nos textos e na realidade cada vez melhor. Pense nisso, uma espiritualidade que integre a palavra à vida e a vida à palavra, em todas as áreas, mas com fundamentação das Escrituras. Isto é espiritualidade teologicamente falando. Conclusão. O propósito da teologia é o de tornar alguém sábio para a salvação. A finalidade da teologia é dar sentido à vida humana. Quer dizer, o ser humano foi criado para ter sentido. Então, a verdadeira espiritualidade, ela dá sentido para viver. E isso é importante porque o maior problema do homem, do ser humano, do homens, mulheres, jovens, do mundo atual é o seguinte: falta de significado, falta de sentido. Então, a espiritualidade cristã, ela vai dar sentido para as grandes perguntas: o que eu estou fazendo aqui, qual o propósito da vida, ser motivado por um propósito maior. O verdadeiro teólogo, afirma Ricardo Barbosa, numa palestra fantástica que eu deixei para vocês lerem, não é aquele que escreveu o livro mais volumoso, a tese mais complexa, o discurso mais erudito, mas aquele que encontrou o caminho da comunhão com Deus, que aprendeu a amar o Senhor de todo o coração, alma e força, que ama o próximo como a si mesmo, que ora, que conhece a Deus e conhece a si próprio e que ajuda os outros a encontrarem o sentido de suas vidas para se tornarem sábios para a salvação em Jesus Cristo. Esta é a verdadeira espiritualidade. Este é o verdadeiro pleno sentido e significado de ser e agir no mundo. Por isso, teologia
é espiritualidade. E a verdadeira espiritualidade busca o conhecimento teológico. Bem, agora é com você. Bons estudos, boas leituras e Deus lhe abençoe na meta de ser o que deve ser. Para isso você nasceu.